Helder, nesse negócio aí de quererem jogar a Eliane Cantanhede para o nosso colo da esquerda, né? Ela que, dentro de uma pesquisa interna da Globo, né, foi considerada ali pela população mais de esquerda, né? E por isso também foi demitida, junto com a Daniela Lima. Querem jogar agora Vera Magalhães no nosso colo? Não, por favor. Vera Magalhães, não. A gente tem uma fala dela aqui Faz tempo que a gente não traz a Vera Magalhães aqui, hein? Verdade. Pra coisa de 6 meses para mais, hein? E aqui a gente tem um vídeo, um trecho dela na CBN, né? Falando sobre os governadores. E Vera Magalhães cravou: governadores não podem jogar o ônus no colo do Lula. Essa tarifa nasce, cresce e leva o nome e sobrenome Jair Eduardo Bolsonaro. O Brasil paga caro sem cometer infração, enquanto Eduardo e o pai conspiram para empurrar o país no abismo. Vamos ver aqui a Vera Magalhães, que é fã de música indie, de Strokes, de talvez... Grande indie paulistana dos anos 90. Deve gostar de Ride, Oasis, Blur. Weezer, com certeza, cara. Com certeza. Deve curtir Pope, deve curtir... sem dúvida. Não deve? Deve curtir... Primal Scream. Sem dúvida, cara. Afghan Wigs. Deve Eu curtir, gostava. cara. Hoje só ouço música brasileira, desculpa, tá? Uma fase meio chata, hermética minha. Os governadores deveriam, pelo menos, reconhecer que o problema nasce, cresce e se institui com um sobrenome. E esse sobrenome é Bolsonaro. É preciso reconhecer o que aconteceu e aí sim juntar esforços, cobrar que o governo federal seja mais ágil na definição de medidas. Eu acho que tudo isso está correto. Agora, querer inverter o ônus de quem é o culpado pelo fato do Brasil estar na situação que está da maior tarifa do mundo, sem ter feito nenhum tipo de infração a nenhuma norma comercial, a nenhuma boa regra de comércio global, isso daí é faltar com a verdade para com os seus eleitores e passar um pano desgraçado para o Eduardo Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro, para todos esses que não só conspiraram contra o Brasil, mas celebraram quando o Brasil foi colocado com a maior taxa de exportação do mundo pelo aliado Donald Trump. Então, eu acho que tem limites para a narrativa. E aí se ultrapassou fortemente muitos desses limites. Eu queria, Helder, perguntar... História, é difícil. Fazer uma pergunta. É IA isso aí? Não. E tem o Haddad também falando sobre os adoradores de Donald Trump. Hoje, ele que falou que a extrema-direita atuou para que não houvesse uma reunião entre o governo brasileiro e o Donald Trump. E, além do mais, o Trump falou hoje que vai multar e condenar as pessoas que picharem, destruírem ou quebrarem estátuas em Washington. Deve ter dado tela azul na extrema-direita brasileira, que fala que a Débora do Batom tá presa só porque danificou uma estátua com batom. Tá aqui também essa declaração do Haddad, que tem tudo a ver com que a fala, tem tudo a ver com a fala da Vera Magalhães. A oposição está cometendo um erro grave. Os governadores de extrema-direita que querem o apoio do Bolsonaro em 2026 estão cometendo erro. Estão colocando a sua vaidade acima do interesse nacional. Isso não se faz. Nós temos 215 milhões de pessoas para alimentar. Você não coloca a sua vaidade, sua ambição pessoal acima do Brasil. Um político não pode fazer um negócio desse. E isso está acontecendo. Essa é a minha opinião sincera. Não estou falando aqui, estou fazendo discurso. Estou falando como brasileiro, nem como ministro estou falando. Para mim, é incompreensível essa atitude. A oposição está cometendo um erro. Qualquer posição nesse momento que fuja do que disse a Vera Magalhães, que fuja do que disse o Haddad, está equivocada.
Qualquer abordagem que fuja disso está equivocada. Quem está trabalhando nesse momento para que o Brasil sofra sanção, para que o Brasil continue sem diálogo com o governo norte-americano, tem nome e sobrenome, Eduardo Bolsonaro. E ainda muito me impressiona que parte da imprensa divulgue as sandices do Eduardo Bolsonaro com o termo Eduardo Bolsonaro diz. Não, Eduardo Bolsonaro ameaça. Ele não diz, ele ameaça. O que ele faz é ameaça, tá? Ele não diz nada. Ele comete crimes, Eduardo Bolsonaro, junto com a família dele e com governadores que são coniventes. Sim. Inclusive, o Tarcísio, tentando dar uma no prego, outra na ferradura, vai se fuder. O Kassab almoçou hoje aí com o pessoal do governo e nem citou candidatos do PSD para a presidência. O Tarcísio vinha forte. Por quê? Porque ele quer agradar os bolsonaristas, não quer sair como traidor do bolsonarismo, ao mesmo tempo que ele tem que resolver o problema dos exportadores aqui do estado de São Paulo, ok? Então, vai também afetar a popularidade do Tarcísio de Freitas, esse posicionamento, que é um posicionamento, além de tudo, covarde, porque qualquer posicionamento que não seja em prol do Brasil é um posicionamento covarde neste momento, não tem discussão. Tanto que tem gente da direita, deputado do PP, gente que até apoiava o Zucco lá no Rio Grande do Sul, que mandou embora um monte de secretário indicado pelo Zucco. Falou, não, secretário de golpista aqui no meu governo não vai ter. Tá? Teve deputado do PP também que falou, não, isso aí, esses caras estão malucos. Não dá para concordar com um negócio desse. Tem que acordar. Porque a história, aí sim, a história vai cobrar, porque esses caras estão equivocados. E muita gente tá no outro campo, não é de esquerda, a Vera Magalhães nunca foi de esquerda, ok? Mas ela tá correta na posição dela. E sim, eu dei uma desafinada a lá Silas Malafaia. Eu tô muito influenciado pelo Silas Malafaia, ok? Helder, vamos ver o Trump, então, falando e comparando o que tem acontecido em Washington, o que pode acontecer com Brasília, ou seja, ele está do nosso lado ou do lado do Bolsonaro? Fica uma dúvida aí, né? Porque ele está fomentando o discurso de que pichar e quebrar coisas, a pessoa tem que ser presa, tá? Vamos lá ver. And, you know, when you say, take a look at numbers, I just saw some charts. These are different cities throughout the world. Red is, okay, the red is a place called Washington, D.C. Look at these. Baghdad we doubled up on Baghdad. Panama City, Brasilia, San Jose, Costa Rica, Bogota, Colombia, heavy drugs. Mexico City, I mentioned, Lima, Peru, all double and triple what they are. So do you want to live in places like that? I don't think so. And I think the people in this room, if you wrote correctly, you'd see, look at the kind of numbers we have. DC, 41 per 100,000, number one that we can find anywhere in the world. Other cities are pretty bad, but they're not as bad as that. That where you want to live? The reporters of the world? Juvenile offenders and crimes against persons, as they say. It's getting worse. Not getting better, it's getting worse. E tá aí o Trump, né, citando Brasília, né, e quando ele cita Brasília, a gente não tem como não pensar do 8 de janeiro e que agora Washington também vai ter tolerância zero. Você lembra de tolerância zero em Nova York? Pois é. O Trump com tá... Rudolph Giuliani. Giuliani, que foi pego ali no filme do Borá, maravilhoso, né, com uma prostituta, né? Aconteceu isso. Ele que é advogado do Trump também, né? Pois é. Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina.
Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Beze, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada. Só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.